Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a esta semana de saúde relacional nos primeiros anos de vida. Vamos aguardar só 5 minutos até que todos os participantes possam entrar e voltaremos já a vós para começarmos a nossa conversa. Até já. Boa tarde a todas e a todos, de novo, agora que já passaram os 5 minutos de tolerância. É para mim um privilégio dar início a esta Semana da Saúde Relacional nos primeiros anos de vida.
que é uma iniciativa promovida pelo Relational Lab, em estreita parceria com a Fundação Brazelton Gomes Pedro para as Ciências do Bebê e da Família e a Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. Esta semana é mais uma das iniciativas do Relation Lab no domínio da saúde relacional. E desde o lançamento do movimento de saúde relacional, que temos procurado ouvir testemunhos e experiências em diversos setores da saúde, de modo a abordar o impacto das relações no aumento da qualidade dos serviços de saúde e da qualidade de vida das pessoas que nele trabalham e que dele beneficiam. Algumas das entidades subscritoras da Carta Portuguesa da Saúde Relacional atuam precisamente na área dos cuidados de saúde prestados às crianças e jovens, e foi nesse sentido que pensámos aprofundar este tema. Pese embora a dimensão relacional não conste expressamente da legislação portuguesa em matéria de proteção das crianças e dos jovens, e também não se encontre uma expressão, uma referência clara na própria Convenção sobre os Direitos da Criança, o que é facto é que nos parece inegável que a salvaguarda do supremo e do superior interesse da criança depende da qualidade relacional, nomeadamente no domínio da saúde, como bem decorre do seu artigo 24º. E é precisamente por isso que consideramos que esta Semana da Saúde Relacional é tão relevante. E iniciamos esta primeira sessão com um tema muito particular. Esta sessão, que dá o pontapé de saída da semana, chamámos a importância dos primeiros 1000 dias de vida, afirmar a cultura da prevenção na saúde. Apesar desta sessão ser gravada, quero-vos pedir que estejam até ao fim, porque é muito mais relacional estarmos todos a ouvir as nossas oradoras, que são pessoas com um vasto currículo e que vão garantir-nos uma sessão de grande qualidade. Vou começar por apresentar a primeira oradora desta tarde, a doutora Rita Silva Costa, que nos vai falar do papel da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso e políticas de prevenção. A doutora Rita é atualmente a presidente do Conselho Executivo da Fundação, só um momento, da Nossa Senhora do Bom Sucesso, instituição focada na promoção da saúde e na prevenção da doença, com especial incidência na gestação, na saúde da criança e do adolescente. Durante 6 anos foi vogal executiva do Conselho Diretivo do Hospital Ortopédico de Santana, colaborou com o Departamento de Qualidade e Segurança do Hospital Lânfia, na Holanda, foi assessora do Conselho de Administração da Ecosaúde, gestora de operações e cliente e assessora do Conselho de Administração do IMI e do Grupo Português de Saúde e consultora na Arthur Andersen Deloitte. Mestre em Gestão de Serviços de Saúde, professor na pós-graduação de Gestão de Instituições de Saúde, lecionando as disciplinas de Controlo de Gestão e Gestão de Sistemas de Informação na Saúde. Não sei se a doutora Marta quer acrescentar alguma coisa, senão Nada. Passava desde já a palavra à nossa primeira oradora. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui, que aceitámos o desafio do Relation Lab para participar nesta iniciativa ao longo de uma semana. E hoje o meu papel é, no fundo, falar um bocadinho da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, a sua missão, o que nos move, a nossa criação e, no fundo, o tipo de atividades que desenvolvemos hoje e qual o foco. É uma instituição que já tem 74 anos de existência, com uma atividade focada na promoção da saúde e na prevenção da doença e com especial incidência na saúde da criança e do adolescente. No fundo, é como se tivéssemos um centro de saúde infantil em que acompanhamos desde a grávida até as crianças terem 18 anos, num modelo holístico, com um médico de família, uma enfermeira de família e depois todas as especialidades médicas e não médicas, como a oftalmologia, a otorrino, medicina dentária, a alergologia, a nutrição, mas também a psicologia, as terapias da fala, a psicomotricidade, num único local e centrado na criança e na sua família. No fundo, fazemos desde há 74 anos, uma data anterior à criação do próprio SNS, a promoção de um modelo holístico em que a criança está no centro e que, no fundo, vamos acompanhando as suas necessidades ao longo da vida. A Fundação assegura desde aí e ainda atualmente serviços de excelência altamente especializados por uma equipa interdisciplinar e tem uma missão social, também desde a sua criação, privilegiando o acesso a todos, pois através de um regime bonificado de escalões,
nós vamos, no fundo, dando uma bonificação às famílias carenciadas e também a crianças de casas de acolhimento. Essa bonificação tem a ver com os rendimentos das famílias e para as casas de acolhimento, para as crianças, o serviço é totalmente gratuito em todas as suas vertentes. E desde o início, e esta fundação foi criada pela Dona Maud Queiroz Pereira, no fundo, o objetivo e a missão foi ajudar aqueles que menos podiam e ter um serviço de saúde materno-infantil, no início localizado, ou melhor, estamos ainda localizados no Restelo, mas no início apenas para dar resposta a bairros carenciados e famílias nesta localidade, e hoje, com uma porta aberta, pois temos doentes e utentes que vêm de todo o país e até das ilhas. Também pelo serviço especializado que temos e pela oferta, no fundo, integrada que aqui oferecemos. O próprio edifício onde estamos no Restelo, que foi construído em 75, teve o apoio de um consultor da Organização Mundial de Saúde e por isso desde o início que este projeto foi pensado, no fundo com especialistas, e ainda hoje, infelizmente, se calhar podemos considerar um modelo inovador, pois aqui o foco é o foco na promoção da saúde e não o foco na doença, como ainda o modelo, enfim, que se pratica nos países da Europa é um pouco esse, e por isso quando a grande diferença é quando a criança nasce, atendendo aos fatores de risco socioeconómicos, físicos, psicológicos, o médico de família, que aqui é um pediatra e a enfermeira de família, no fundo, delineam um plano individual de saúde para cada criança, tendo em conta o grau de risco, e desde cedo vão fazendo rastreios preventivos em várias áreas, saúde oral, visão, audição, cardiologia, que permitem a detecção precoce, no fundo, de desvios face ao padrão normal, e por isso desde logo a criança é acompanhada e isso vai interferir de forma evidente no seu desenvolvimento. Ao longo também aqui da história da Fundação, houve muitas publicações com evidência científica que no fundo este acompanhamento faz a diferença na vida das crianças, pela detecção precoce no fundo dos problemas que podem ter e por logo um acompanhamento e uma intervenção, havendo também discussões de caso, quando há problemas mais complexos entre os profissionais de saúde. Atualmente temos famílias de terceira e quarta geração nos nossos serviços, o que acreditamos ser também um sinal da qualidade que prestamos, e no fundo, sempre que fazemos inquéritos de satisfação, a percentagem dos utentes satisfeitos é muito alta. 98% em 2024 avaliar os serviços da Fundação como bons ou muito bons dos nossos utentes, e muitos, cerca de 73,5% referem que o estado de saúde é positivo com este acompanhamento face a médias de cerca de 50% quando se trata da população em geral em Portugal. Aqui o que queremos, no fundo, é acolher e acompanhar todas as crianças, independentemente da sua condição socioeconómica, e por isso, em 2014, começámos um projeto com casas de acolhimento. Hoje apoiamos cerca de 20 casas de acolhimento. Em 2024 acompanhámos 176 crianças, a custo zero, e esta vigilância contempla todos os rastreios, tratamentos a nível gratuito, e temos uma ligação estreita com as casas no sentido de propiciar uma vida mais saudável e melhor para todas estas crianças. No fundo, são crianças altamente carenciadas e que precisam de acompanhamentos a vários níveis. O que defendemos, e também é o mote desta conferência, deste webinar, é que investir nos primeiros anos de vida é a melhor forma de construir uma sociedade mais saudável e sustentável, e este modelo focado na promoção da saúde conduz claramente a uma melhor saúde da criança e do adolescente, promovendo um maior bem-estar, maior sucesso escolar e uma maior inclusão social. Por isso, apelamos também a todos os que nos ouvem, que se quiserem fazer algum donativo e contributo, como por exemplo a consignação do IRS, muito agradecemos, porque temos esta vertente e missão social, somos uma fundação totalmente privada, por isso dependemos apenas de donativos, para continuar este trabalho por muitos, muitos mais anos, e no fundo o nosso lema é sempre cuidamos hoje do amanhã, e no fundo o foco sempre na prevenção da saúde, e é este trabalho que temos, e todos são bem-vindos a visitar-nos, especialmente as famílias com crianças e adolescentes até aos 18 anos,
que podem ser acompanhados de uma forma holística e integral, num único espaço e com uma equipa, no fundo, multidisciplinar, que trabalha em conjunto. E muito obrigada. Doutora Rita, muito obrigada pela sua intervenção e passava desde já à nossa segunda oradora, a doutora Joana Garcia da Fonseca, que nos vai falar do enquadramento e explicação da campanha e da importância dos primeiros 1000 dias. A doutora Joana é psicóloga clínica, psicoterapeuta, terapêutica sistémica e familiar, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia Comunitária e Psicologia da Justiça. É também membro efetivo da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e da Associação MDR Portugal. Tem formação em Educação Parental pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e exerceu funções de liderança como presidente da CPCJ da Amadora, coordenadora no Fórum para a Governação Integrada das Crianças e Jovens em Risco e na equipa regional de Lisboa, Santarém e Setúbal da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Foi coautora do Projeto Nacional Selo Protetor, o Sistema Integrado de Gestão do Risco, PRICO, e tem sido oradora em diversos encontros técnico-científicos com temas ligados aos direitos da criança, parentalidade e famílias multidesafiadas. Exerce atividade clínica em consulta de terapia familiar e de casal e integra a equipa da campanha Primeiros Anos, a nossa prioridade, na Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. E ainda teve tempo para estar hoje connosco, o que é fantástico. Doutora Joana, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Paula. É um gosto enorme estar aqui convosco. Boa tarde a todas e a todos. É com profundo sentido que participamos neste movimento de promoção da saúde relacional. E começo por referir que a forma como nos relacionamos em adultos, como nos ligamos, confiamos, cuidamos, tem os seus alicerces exatamente nos primeiros anos de vida. O que se passa na infância não fica na infância. Este é, de resto, o título do livro recentemente publicado sobre as memórias marcantes de várias infâncias, coordenado por João Pedro Gaspar e Paulo Guerra, com prefácio de Armando Leandro, que pretende, como nos escreve, ser um instrumento precioso para o reforço cultural, ao nível individual e comunitário, da importância vital da qualidade de cada infância. Sabemos hoje que os primeiros 1000 dias de vida, do período pré-natal aos 2, 3 anos, são uma janela de oportunidade única. É nesse período que se forma a arquitetura do cérebro. O bebê, ainda no útero da mãe, já registra experiências relacionadas com sabores, vozes, emoções, e já ali se lançam as sementes do apego e da vinculação. Durante o desenvolvimento cerebral na primeira infância, especialmente nos primeiros anos de vida, o cérebro humano forma cerca de 1 milhão de novas conexões neuronais por segundo. Essas conexões, chamadas de sinapses, são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais, motoras e sociais da criança. Mas esse desenvolvimento não acontece de forma automática. Depende do ambiente e, sobretudo, da qualidade da relação com quem cuida a criança. Na verdade, o princípio da vida nunca é demais lembrar que é a relação. É na relação que nos encontramos, que nos descobrimos, que podemos crescer. A qualidade humana é determinada pela qualidade da infância, mas como nos lembra Coimbra de Matos, a criança precisa, para que isso aconteça, de um lugar interior afetivo do outro, de um útero mental onde crescer para a vida da relação. A consulta pré-natal é o primeiro ponto de contacto, o que o pediatra Braz Elton chamava de touch point, onde já se começa a construir a relação pais-filhos e se inicia uma aliança entre os pais e os profissionais. Os bebés não são meros seres vivos governados por impulsos e reflexos. A investigação no domínio das neurociências evidencia que o bebê está biologicamente desenhado para a relação e que o seu desenvolvimento é garantido pela qualidade desta relação primária. A teoria da vinculação, com fundamentos em John Bowlby, defende que uma ligação emocional forte a pelo menos um cuidador primário é determinante para o seu desenvolvimento. Assim, numa relação de vinculação segura, o cuidador é sensível às necessidades da criança, é responsivo,
contingente e consistente, isto significa que o cuidador interpreta corretamente a comunicação da criança e é capaz de satisfazer as suas necessidades, sobretudo em momentos de desconforto, de stress ou perturbação, em que o bebê sente que tem um porto seguro. Se existirem, pelo contrário, perturbações nessa ligação, nomeadamente com a experiência de situações de adversidade precoce repetida, com a experiência do stress tóxico, existirão potencialmente dificuldades na regulação emocional da criança, com repercussões que se estendem à fase adulta. Há diversos estudos longitudinais que têm apontado para a prevalência de doenças na idade adulta, como, por exemplo, a obesidade, as doenças cardíacas, as doenças autoimunes e as perturbações mentais, como estando relacionadas com experiências adversas na primeira infância. As experiências traumáticas, como o abandono, a negligência e os maus tratos, têm impacto no desenvolvimento, podendo implicar, inclusivamente, lesões cerebrais. Esta situação também nos leva a refletir sobre as questões da transgeracionalidade, o que nos leva a afirmar a importância de optarmos por intervenções sistémicas, integradas e atempadas. Estando o desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas dependentes do contexto destas relações de cuidado, é de realçar que podem também existir fatores contextuais mais amplos e disposições de base biológica na formação da sua suscetibilidade ao cuidado, o que implica que consideremos a criança ou o bebê na sua circunstância, lugar concreto, família, cultura, situação prévia de saúde ao nascimento. Acreditamos no poder da cascata de cuidados, numa premissa inspiradora de que é realmente preciso uma aldeia para educar a criança, como nos diz o provérbio africano. No seu círculo de segurança, todos contamos. Neste seguimento, sobre a criança e a sua circunstância, os educadores, os professores, os psicólogos, os profissionais de saúde mental, bem como a própria comunidade, podem ter um papel compensador dos fatores de risco, designadamente com famílias em situação de vulnerabilidade. Nos últimos anos temos vindo a assistir a um grande aprofundamento da saúde mental infantil, sendo de realçar a revalorização do conceito de vinculação, as descobertas na área da intersubjetividade precoce, dos neurónios espelho e os estudos psicanalíticos sobre as experiências primitivas de PETA. Vários estudos nos mostram que o bebê, desde o nascimento, consegue perceber e responder aos estados emocionais da mãe e vice-versa, existindo um processo de sintonia afetiva espontânea. Observemos este momento mágico de alternância na comunicação entre mãe e bebê. Ora vai. Oh. 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 Oh, yay! Yay! That makes me happy. Yeah. Oh. Yeah. Are you saying thank you? Thank you for the milk? Thank you for the bath? Oh, dude, that's so cool. Oh. Daniel Stan chamou estas interações de protodiálogos, trocas não verbais, espontâneas, feitas de gestos, olhares, entoações e sorrisos. São através destes momentos que se cria a empatia, confiança e segurança. Antes da linguagem verbal, há uma linguagem emocional profunda entre mãe e bebê. Por outro lado, a descoberta dos neurónios espelho, ocorrida em meados dos anos 90 por um grupo de investigadores italianos da Universidade de Parma, fala-nos também de um conceito muito importante, a existência de um grupo especial de neurónios que se ativam
a partir de ações observadas no outro, permitindo respostas em espelho, que são promotoras do desenvolvimento também da empatia. Manuela Veríssimo, também investigadora na área da vinculação e desenvolvimento infantil, tem sublinhado que a teoria da vinculação pressupõe a construção de um modelo interno dinâmico que pode construir-se com várias pessoas e não exclusivamente com a figura materna. E neste sentido, vários estudos têm destacado que devemos falar mais de relações de vinculação do que de crianças seguras, e que a criança pode ter relações de vinculação seguras e inseguras com diferentes cuidadores. Mas a segurança na vinculação, a pelo menos um cuidador, é preditora de uma boa competência social, emocional e cognitiva. Então, podemos afirmar que apoiar o bebê é, antes de tudo, apoiar os pais. E nunca será demais lembrar que a construção de um vínculo seguro não requer pais perfeitos, mas suficientemente bons, como dizia Winnicott. Os parentais do modelo Brazelton Gomes Pedro reforçam a importância de ver os pais como peritos, como primeiros especialistas, detentores de forças e competências únicas. E é também este o princípio do modelo da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. Procuramos diariamente que a nossa intervenção seja centrada nas forças da família e na remoção, superação dos fatores de risco para a promoção dos cuidados de saúde à criança. Acreditamos e defendemos que o papel dos profissionais de saúde é caminhar lado a lado com os pais ou cuidadores, oferecer presença e escuta ativa. Navegando com as famílias nos momentos críticos, incentivamos a descoberta e a reflexão, com novas lentes, num olhar e atuação centrado nas soluções. A Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso tem um programa de saúde infantil que permite o acesso a um plano integrado de diferentes especialidades médicas e terapêuticas, e estas consultas distribuem-se pelas etapas-chave do desenvolvimento, sendo complementadas com a realização de exames periódicos de vigilância de saúde, tais como a avaliação da rotina do estado de saúde da criança e rastreios em determinadas áreas subjacentes a um bom desenvolvimento da criança, como já foi referido pela doutora Rita. A equidade é também um dos nossos princípios, pois queremos garantir o acesso à saúde a todos, todos, todos. O acesso que é também garantido pela avaliação de recursos por assistente social ou técnica de serviço social, que tem este cuidado de avaliar caso a caso, para que não fique comprometido o acesso e a assistência em todas as áreas da saúde. O ponto focal, chave deste modelo em saúde infantil, é o enfermeiro de família, que funciona como um gestor de caso, que tem este papel de gatekeeper, por ser o guardião que gere toda a informação relacionada com cada família, fazendo a ponte com os demais profissionais. É uma instituição também, como já referiu a doutora Rita, que existe desde 1951, que aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença, com especial incidência logo no período da gestação e na saúde da criança e adolescente. Prosseguindo o bem geral e a aposta no investimento nos primeiros anos de vida, e na promoção da saúde, é membro efetivo da Eurochild e assumiu a coordenação da campanha nacional Primeiros Anos, a Nossa Prioridade, desde março de 2021. Esta coligação nacional vai continuar o seu trabalho de promoção da ética do cuidado e afirmação de uma cultura pela infância, procurando com os seus parceiros contribuir para uma cada vez melhor literacia sobre a importância dos primeiros meses e anos de vida no processo de desenvolvimento humano. Aqui vos deixamos agora, para terminar, um pequeno vídeo sobre esta campanha, Primeiros Anos, a Nossa Prioridade, e ficamos depois à vossa disposição para qualquer pergunta ou sugestão. Desde já agradecemos a vossa preciosa colaboração, a vossa preciosa presença e interesse nesta sessão. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Joana, foi muito esclarecedora, e o vídeo terminou em beleza para nos deixar aqui vontade de interagir e de colocar questões. Abrimos agora um tempo de reflexão em conjunto e, portanto, já chegou a primeira pergunta, que nos apareceu entretanto do chat, portanto, eu se calhar pedia se calhar à doutora Marta se me ajudava, porque desapareceu a pergunta do chat, não sei se conseguem ver. Sim, que é como se pode referenciar os utentes vindos de Santarém, do distrito de Santarém, para a Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. Se calhar vamos aqui abrir um bocadinho mais a mesa para estarmos aqui juntas. Exatamente. A publicidade da ação foi tão boa que já tem clientela. Que bom, que bom. Nós estamos de portas abertas, não é preciso referenciação, somos uma fundação privada, e por isso é nos procurarem através de e-mail, presencialmente, pelos canais de comunicação que temos disponíveis no nosso site. É só fazerem pesquisa de Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso e encontram logo toda a informação no nosso site. Ou seja, não há nenhuma restrição à frequência de uma consulta na Fundação, qualquer pessoa Exatamente. pode contactar a Fundação. Às vezes a afluência é muito grande. Exatamente, temos alguma lista de espera em algumas especialidades, mas pronto, tentamos dar o nosso melhor de acordo com os nossos recursos disponíveis. E efetivamente, no fundo, temos uma tabela de preços, temos acordos com seguros, planos de saúde, com a ADSE, e depois bonificamos, caso a caso, famílias carenciadas. Mais uma questão. Agora consigo ler. Doutora Cidália Gomes pergunta, diz que primeiro parabéns, gosto em saber que os primeiros anos contam, vão manter caminho, alguma etapa para breve? Querem Sobre a ofertar campanha, Sobre a campanha? Creio Sobre a que sim. campanha Primeiros Anos? Sim, vamos. No fundo, a campanha teve 2 fases, desde que foi lançada, mas a verdade é que o grupo que está associado
dos primeiros anos, a nossa prioridade é tão rico e, no fundo, também representa as principais instituições nacionais nesta área, que vamos dar continuidade no sentido da troca de conhecimento, de experiências, e estamos a pensar a organizar uma grande conferência para o próximo ano. Ficam desde já convidados para celebrar os 75 anos da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, que foi, no fundo, um pouco precursora dos cuidados primários em Portugal. Mesmo existem evidências, documentos históricos, que quando os centros de saúde foram criados, após o 25 de Abril, quando foi criado o SNS, o grupo de trabalho de criação dos primeiros centros de saúde veio beber, no fundo, um pouco o modelo da Fundação, porque já o praticava dentro da comunidade. E pronto, e temos muito orgulho nesse legado e vamos dar continuidade, sem dúvida. Portanto, a campanha é para continuar a espalhar a notícia deste Exatamente. movimento, agregar cada vez mais parceiros e procurarmos também influenciar as políticas públicas Exatamente, tendo para que papel. Exatamente. esta infância possa ser vivida também junto das famílias e para que haja uma melhor conciliação também entre a vida profissional e a vida familiar. Nós também estamos ligados a redes europeias, como a EuroHealthNet e EuroChild, no sentido também de fazer pressão junto dos órgãos políticos. Em junho vou estar em Bruxelas, exatamente numa conferência da EuroHealthNet, que tem por missão promover a saúde no território europeu e sensibilizar os governantes europeus para estas temáticas, nomeadamente a saúde infantil e pronto, e tentamos todos ter o nosso papel como contributos positivos. Temos outra questão da doutora Carlota. O mestrado, está a fazer o mestrado em Psicologia Educacional e algumas escolas têm berçário. Gostaria de saber se pode referenciar e se a Fundação tem parcerias com escolas. Temos sim, temos parcerias, recebemos estagiários em várias áreas de enfermagem, temos parcerias com escolas e sempre tivemos muito ligadas à academia, e é a nossa intenção até promover algumas bolsas de doutoramento em áreas que são relevantes para a Fundação. Por isso temos todo o gosto, sim, de analisar parcerias, trabalhar em rede, sim. Mais questões? A doutora Joana Leão, que não diz qual é a organização que representa, diz como é que podemos criar parceria. Como é que podemos criar parcerias institucionais? Vim ter connosco, comunicando e, no fundo, vir ao nosso encontro. Estava a dizer, no site os nossos contactos, também temos um site relativamente à campanha, está disponível também, é só fazer a pesquisa. Enfim, é contactarem-nos por e-mail, estão os contactos todos, e certamente... Enviarem-nos um e-mail com a manifestação de interesse de aderir Exatamente. à campanha formalmente. Ou o tipo de parceria que acham pertinente entre instituições. Sim. Uma outra pergunta, a doutora Sara Freitas pergunta se na vossa fundação existe a consulta pré-natal baseada no primeiro touchpoint de Braselton. Sim, no fundo, As enfermeiras. sim, nós temos uma parceria grande com a Fundação Braselton Gomes Pedro, que também vai ser desenvolvido esse tema nos próximos webinars, e terão também a oportunidade, já amanhã, de aprofundar, no fundo, o modelo, que é o modelo da Fundação, não é o nosso modelo. Nós inspiramos muito nesse modelo e, neste momento, estamos a formar os nossos profissionais de saúde no modelo. Até porque temos uma parceria neste momento estreita, a Fundação também está nas nossas instalações, a Fundação Braselton Gomes Pedro, e trabalhamos em parceria cada vez mais. Mas o modelo é da Fundação Braselton Gomes Pedro, e os nossos profissionais acabam por aplicá-lo e replicá-lo e, no fundo, utilizar as mais-valias deste modelo nas nossas consultas. Quer de enfermagem, quer médicas.
A doutora Inês Diniz está aqui, além de vos dar os parabéns pelo projeto, pergunta quem são as famílias que a Fundação apoia, são apenas famílias de risco, se fazem um acompanhamento semelhante ao efetuado nas consultas de vigilância infantil efetuadas nos cuidados de saúde primária. Em primeiro lugar, as famílias não são só as de risco, também poderão haver famílias de risco, mas nós tem a ver com as questões da insuficiência económica, ou seja, faz uma análise em termos dos rendimentos e das condições, temos um modelo semelhante ao da Segurança Social, inspirado, mas um modelo próprio, e tentamos dar o máximo apoio para que as crianças não deixem de beneficiar dos rastreios e dos tratamentos que são necessários. E também, já agora em complemento, não confundir o que são famílias de risco e o que são famílias em situação de vulnerabilidade, isto é, nós podemos ter famílias com condição socioeconómica bastante boa e temos muitas famílias também nessa situação que não estão em situação promotora de risco ou perigo para a criança, não é? Portanto, é importante distinguirmos também, não sei se quem pergunta, quem é que perguntou? Foi Inês? Foi Inês Diniz. Inês Diniz. Talvez esclarecer um bocadinho o que é que, quando perguntava famílias de risco, são famílias em situação de vulnerabilidade social, é isso? Ainda não respondeu. Ok. Mas calculo que seja. Só porque o risco pode não estar associado à situação de vulnerabilidade socioeconómica, não é? E, portanto, a Fundação atende e acolhe qualquer família, esteja ela em situação de vulnerabilidade social, e para isso existem todos estes mecanismos que a doutora Rita explicou, ou estando ela numa situação confortável do ponto de vista económico. Somos holísticos, recebemos toda a gente. Exatamente. Estamos de portas abertas, independentemente da situação socioeconómica. Claro, digo sempre, até ao limite dos nossos recursos, claro. Temos um budget alocado que é bastante alto, ou seja, uma parte da nossa atividade é mesmo dedicada a essas famílias e, nomeadamente, às crianças de casas de acolhimento. E por isso fazemos muito esse trabalho, até porque decorre daí a nossa missão e é esse o legado, no fundo, que nos deixaram os fundadores. E depois, quem tem condições, paga o preço de tabela ou no fundo, se tiver um seguro de saúde ou uma convenção ou um plano de saúde, aplica-se o que for mais favorável ao utente. Temos agora aqui uma pergunta do outro lado do Atlântico, a doutora Viviane Vieira, da Universidade de São Paulo, é nutricionista e pergunta se há trabalhos que se dediquem aos aspectos da alimentação com vista à saúde relacional. Há claramente um foco também na nutrição, na nossa organização. Temos consultas de nutrição, que é para crianças, que é para adultos, e já incorporamos essa vertente há muitos anos. E por isso, como modelo holístico, tudo faz parte e tudo é importante. Por isso, sim, claro que sim. E cada vez mais relevante, penso eu também, tomar atenção a essa vertente alimentar, até porque muitas vezes os problemas relacionados já são consequências de outros. Mas sim, temos essa abordagem. Uma pergunta também muito interessante, a doutora Rita, que pergunta com a taxa de imigração e as necessidades que surgem nestas famílias atendendo às culturas diferentes e os primeiros 1000 anos de vida, deve ser os primeiros 1000 dias de vida, tem sido fácil a adesão dos pais de outras culturas neste acompanhamento? A verdade é que nós sempre trabalhamos com culturas diferentes. Os últimos anos, devido à imigração e à diversidade de países que procuram Portugal, tem sido um grande desafio, mas como nós nos baseamos em relações de proximidade e de chegar às famílias, fazemos este esforço de ter uma ponte
Por acaso, agora recentemente acabámos de traduzir um conjunto de documentos-chave para inglês, porque sentimos essa necessidade, como consentimentos informados e outra documentação, mas tentamos sempre, no fundo, chegar próximo, e o próximo é adaptar-nos também a cada família e a cada situação. Temos muitos imigrantes, temos pessoas de várias nacionalidades e culturas e etnias, e isso para nós é uma mais-valia, porque também aprendemos muito com estas famílias. E é nosso dever também nos adaptarmos às suas culturas e ao seu entendimento, porque somos diferentes, efetivamente, mas no fundo todos iguais. É um pouco isso. Mais uma questão, a doutora Leonor pergunta quais são os desafios que a organização enfrenta ao trabalhar com famílias para promover o bem-estar das crianças e de que forma procuram superá-los? Essa pergunta dava para outra Outro encontro, webinar. não é? Quais são os desafios? Os desafios principais? Bom, os desafios principais que encontro nas consultas de terapia familiar e conjugal estão muito relacionados com a parentalidade, sobretudo com questões ligadas às dependências de ecrãs, e com algum empobrecimento das relações sociais. Depois há outros desafios também relacionados até diretamente com a conjugalidade, a falta de tempo que os casais têm hoje em dia com o trabalho, enfim, uma carga de horária de trabalho muito intensa, que também está a retirar muito tempo às famílias. E muito relacionada também com esta ideia de que as pessoas a qualquer clique estão contactáveis e têm que estar disponíveis. Portanto, para já estes dois desafios, depois também este desafio da cultura, não é? Das famílias, temos também muitas famílias de diferentes culturas e esta bagagem experiencial, esta mochila experiencial que trazem, é também para nós enfim, um grande convite para podermos pensar como é que podemos realmente ajudar estas pessoas, respeitando integralmente não só os seus valores, mas também aquilo em que elas acreditam, e ao mesmo tempo promover esta adaptação que é necessária para se poder viver em sociedade e para se poder viver com o bem-estar que é necessário e oferecer isso também aos filhos, não é? Fica a pensar na sua pergunta, mas fica a pensar nesta pergunta, porque esta pergunta dava aqui muito, muito, muito que falar. A pergunta seguinte também é um bom desafio. A doutora Bruna Dias pergunta se sentem que estão efetivamente a chegar aos decisores políticos e o que é que podem fazer para apoiar esta causa. O que é que cada um de nós Através da campanha, não é? Sim, a campanha foi, no fundo, uma grande ferramenta e um agregar de entidades que se uniram, não é? E essa união e o trabalhar em rede é o que faz sentido, no fundo, para chegar cada vez mais aos decisores, porque a verdade é que faz sentido termos uma influência também a nível da saúde infantil, e este foco na promoção da saúde, que é o modelo de saúde que acreditamos enfim, e que também já há muita evidência científica que em termos de saúde pública é o que faz sentido, é prevenir, para já porque é melhor para as famílias e para as crianças individualmente, mas também a nível de custos da saúde está provado que os países, no fundo, têm uma poupança se focarem mais na promoção e não no tratamento e no foco da doença. Depois, quando já está em determinados estádios, acaba por ter um custo muito considerável. Claro que isto são políticas a médio e longo prazo, não é? Com medições de resultados e de valor difíceis, porque são ao longo do tempo, e por isso também requer aqui políticas estáveis a nível dos governos e das organizações, o que às vezes, enfim, como vemos, não tem acontecido, não é? Essa estabilidade política de anos e essa visão em que, no fundo, também os políticos têm de se unir num pensamento, porque não são coisas que se fazem em 4 anos e muito menos em 1 ano ou 2.
tentamos chegar cada vez mais e esse é o nosso foco e este trabalho em rede é muito nesse sentido, é também chegar a quem decide. Sim, sem dúvida, temos essa visão, no fundo, de sermos um player de referência também na influência das políticas a nível de saúde infantil e saúde pública, sim. Uma outra pergunta de Juliana Bechara, se o trabalho da Fundação é essencialmente de prevenção ou também tem uma intervenção específica, por exemplo, no trauma de desenvolvimento? Também tem uma intervenção específica no trauma, muito ligada também ao trabalho que fazemos com as crianças que se encontram em acolhimento residencial e que, portanto, foram afastadas das suas famílias. Sabemos o quanto esta situação de separação representa em termos de impacto no desenvolvimento e, portanto, os nossos profissionais são pessoas que estão muito preparadas para intervir na área do trauma e somos também uma equipa que está sempre em formação. Nunca achamos que sabemos tudo, queremos sempre saber mais. E já agora o EMDR é também uma ferramenta muito importante nesse trabalho de dessensibilização do trauma e de reprogramação, no fundo, dos mecanismos de defesa e na capacidade de efetuar a reparação dessas experiências mais precoces. Sabemos também que o trauma está muito ligado a experiências adversas na infância e este tema dos primeiros 1000 dias de vida levanta-nos aqui a grande questão que é quanto mais cedo nós conseguirmos intervir, em termos de prognóstico teremos com certeza muito melhores soluções. E se construirmos isto com uma rede de suporte, se conseguirmos ser também promotores de pontes, se conseguirmos ser promotores desta rede de suporte emocional, ela representará com certeza também um fator amortecedor nessas vivências que deixaram marcas na infância e com certeza também noutros períodos da vida. Queremos que essas marcas estejam cada vez mais suavizadas na vida das pessoas que acompanhamos. Nós estamos quase a atingir um limite, mas como há muitas perguntas, eu sei que as nossas oradoras têm alguma disponibilidade, nós vamos ser generosos e deixar de fazer as perguntas que já estão aqui no chat e depois terminar. Há uma outra pergunta de Joana Amada que pergunta se tem algum projeto ou consulta que promova o aleitamento materno. Sim, esse tem sido agora também um dos nossos focos e vamos até lançar uma consulta específica para essa vertente, ou seja, já promovíamos em programas, nas nossas consultas de enfermagem, mas neste momento estamos a criar um projeto específico com médicos e enfermeiros dedicado efetivamente ao aleitamento materno, ao acompanhamento nessas fases mais sensíveis e também com algumas formações, quer individuais, quer em grupo, e estamos para breve. Por isso, em breve, no nosso site poderão consultar, no fundo, também os horários disponíveis e os profissionais que se vão dedicar a este tipo de consulta. Uma outra pergunta de Catarina Amar, pergunta qual é a diferença entre a Fundação e os centros de saúde? Isso é uma boa pergunta. Bem, no fundo estamos a intervir ambos, não é? Nos cuidados primários e na prevenção, porque os centros de saúde também têm esse foco. Às vezes, por dificuldade de recursos, não o podem aplicar como gostariam, mas também têm, no fundo, na sua gênese. A grande diferença é que na Fundação nós temos disponíveis todas as especialidades médicas num único local, como oftalmologia, otorrino, medicina dentária, nutrição, alergologia e depois toda a vertente das terapias e que é muito mais fácil referenciar, não é? Porque referenciamos entre colegas num único espaço e no fundo articulamos em termos holísticos e de modelo aqui dentro. Ou seja, temos essa facilidade. Depois temos uma metodologia própria em termos de modelo de saúde, em que no fundo fazemos esse plano individual com base no risco identificado e por isso os rastreios começam logo aos meses, aos poucos meses da criança,
e dependendo do risco vão aumentando ou diminuindo. E temos, no fundo, um modelo próprio. Como já tinha dito, quando abriram os centros de saúde, esse comitê de acompanhamento vem visitar a fundação, veio se inspirar no modelo e, em parte, há uma base que é parecido. Mas com algumas diferenças, como já expliquei. Depois a questão de haver um médico, o gestor de caso e um enfermeiro que se dedica a um conjunto de famílias, ou seja, as famílias estão alocadas ao enfermeiro de família. Também alguns centros de saúde já têm este princípio, mas nós aplicamos isto na íntegra, desde sempre, desde 1951. E pronto, acho que, infelizmente, acho que é o que se deveria aplicar. No fundo, este modelo devia ser transversalizado, na minha ótica, mas infelizmente isto continua a ser ainda muito inovador, mesmo na Europa, quando vou a reuniões e que apresentamos um modelo de saúde, não há assim, com a nossa, em termos de dados históricos, ainda não conhecemos nenhuma instituição que tenha aplicado. Por acaso estou à procura, porque seria interessante também ter o conhecimento de alguém que está a fazer algo, mas há tanto tempo e desta maneira, não. Efetivamente, acho que ainda continuamos a ser um pouco inovadores, até porque este modelo, a curto prazo, tem um custo superior, porque aposta muito na promoção com todas as especialidades, para evitar, no fundo, a doença, e no fundo, ao implementar, os custos são mais altos, mas a médio e longo prazo, essa análise de valor, mesmo económico, compensa. Mas lá está, é preciso uma visão de médio e longo prazo para implementar estes modelos. Não se pode avaliar passado um ano. Já vamos na 4ª geração de algumas famílias, por isso temos muita evidência também dos benefícios em termos de saúde das crianças acompanhadas por nós. E temos várias publicações ao longo dos anos que mostram isso mesmo. Eu agora, a doutora Cidália Gomes já tinha feito uma pergunta anterior que ainda não tinha sido respondida, que vem na mesma linha do comentário que ela faz agora, que seria muito bom uma sugestão para poderem partilhar a vossa experiência com os serviços de saúde, porque o reforço podia ajudar a focar na prevenção e porque o conhecimento científico existe, mas faltam recursos, não é? Portanto, deixou este desafio. Mas há aqui Exatamente. mais questões. Há aqui mais uma questão. Primeiro, se o trabalho que desenvolvem com as instituições de acolhimento também passa por capacitar as famílias das crianças e dos jovens que estão em instituição. Sim, quer dizer, esta avaliação é feita casuisticamente, não é? Consoante a situação da criança, o seu projeto de vida. Se o seu projeto de vida for o retorno à sua família de origem, claro que temos que fazer esse trabalho com a sua família biológica. Sim. E mesmo quando passa para uma família de acolhimento, também continuamos a fazer essa ponte. Exatamente. E quando é com uma família de apadrinhamento, portanto, Exatamente. temos que fazer esta avaliação casuística, mas sempre tendo em conta a importância do ambiente e do contexto familiar em que a criança está inserida e muitas vezes também com o envolvimento direto dos próprios técnicos da instituição, Exatamente. não é? Trabalhamos, se a criança está em contexto de acolhimento residencial, o nosso trabalho também passa por fazer um trabalho uma intervenção de parceria com estas instituições diretamente, que são os elementos que Exato. cuidam enquanto a criança lá permanece. Temos uma relação muito estreita, vamos avaliando as necessidades. Por exemplo, há cerca de 2 semanas foi solicitado por uma casa de acolhimento uma formação específica no tratamento de um recém-nascido que tinha dias, que essa casa normalmente não acolhia bebés com dias, ou seja, já tinha crianças muito mais velhas e os técnicos não se sentiam tão confortáveis e, no fundo, tinham um conjunto de dúvidas que queriam ver esclarecidas no tratamento daquele bebé. E por isso 2 enfermeiras da Fundação foram, no fundo, dar uma formação atendendo aos tópicos e às necessidades que os técnicos identificaram, no fundo, sempre para colaborarmos no sentido do bem-estar da criança. E fazemos esse trabalho
personalizado, não é? Porque as necessidades são diferentes. Isto é um exemplo, por exemplo, que não nos tinha surgido e que há 2 semanas trabalhámos nesse sentido. E com sucesso, porque também capacitámos os técnicos em vertentes que eles não estavam tão confortáveis. A doutora Clara Betânia coloca 2 questões. Uma primeira pergunta sobre se têm sessões de massagem infantil e uma segunda sobre os vossos serviços são na Ainda Fundação. não. Ainda não. E a segunda questão é se todos os vossos serviços são feitos na Fundação ou se também vão ao encontro das famílias. Não, felizmente temos, felizmente temos 3.000 metros quadrados no Restelo, rodeado de árvores e de jardim, por isso temos muito espaço e no fundo conseguimos prestar os serviços todos num só local e disponível para quem, e facilmente, no fundo, disponível para quem nos procura. No início, nos primórdios da Fundação, fazíamos muito um trabalho também comunitário, ir a casa, capacitar os pais, mas neste momento, com o número de famílias que acompanhamos, humanamente não é possível, nem temos recursos, mas também há exceções, ou seja, se houver uma necessidade muito específica, estamos sempre disponíveis para fazer, no fundo, uma visita domiciliária. Mas em termos gerais, nós prestamos as consultas, tratamentos, somos também um posto de vacinação do SNS, tudo no fundo num só local, que é aqui no Restelo, em Lisboa. Massagens ainda não, mas por que não? Uma questão ainda quase a chegar ao fim, tenho aqui mais 2 questões. Uma delas de Leonor Barroso pergunta de que forma articulam com as equipas do Sistema Nacional de Intervenção Precoce, e é uma pergunta que é colocada por outras pessoas, designadamente também sobre se existem manuais, bibliografia, boas práticas na primeira infância relativamente a esta questão. Articulamos, até porque temos um projeto específico de apoio à intervenção precoce, que nos foi, no fundo, solicitado pela Segurança Social, também porque tinham falta de recursos e que precisavam de um apoio, e por isso temos uma equipa que participa na equipa de Lisboa da intervenção precoce, de uma zona de Lisboa, e temos técnicos alocados a esse projeto, por isso sim, fazemos a ponte. E a segunda questão era... Peço desculpa. Bibliografia e manuais de boas práticas disponíveis. Manuais. Nós temos também um foco muito em promoção da literacia em saúde, por isso no nosso site nós temos disponível muita informação, quer no site da Fundação, quer no site da campanha, e vamos sempre divulgando. Temos uma newsletter também que no nosso site podem, no fundo, submeter e vão sempre, no fundo, conhecendo as atividades desenvolvidas e informação para a saúde. E tem uma mini biblioteca no site também que podem aceder e descarregar a informação. E também qualquer necessidade podem nos contactar, porque temos muita informação disponível. A propósito de bibliografia, há também uma pergunta sobre qual é exatamente o nome do livro do Dr. Paulo Guerra, sobre a infância, o que se passa na infância, não sei exatamente qual é a É designação. exatamente esse. É. O título do livro é exatamente esse. Muito O que se bem, passa na infância não fica na infância. Exatamente, é mesmo o título. exatamente. Não sei, doutora Marta, como é que estamos? Nós passámos visto, não sei se nos escapou alguma pergunta, para além das perguntas feitas, há grandes elogios ao vosso trabalho, à vossa experiência, à forma como atuam, e, portanto há aqui uma frase que eu passo a explicar, que é na Fundação a vigilância nas idades-chave é levada muito a sério e cumprida com rigor, o que permite um acompanhamento mais completo e eficaz das crianças e das famílias. Portanto, muitas intervenções elogiosas relativamente ao trabalho da Fundação. Bom sucesso. Não sei se, doutora Marta, se continuamos, se ficamos por aqui. Acho que foi um ótimo fim de tarde, foi muito bom poder ouvir este testemunho. Eu sou uma fã desde a primeira vez que conheci a Fundação. Aliás, foi a partir de um capítulo de um livro que é o livro da saúde relacional, As Relações Fazem Toda a Diferença, que tivemos a sorte de editar, e tem um capítulo exatamente sobre a experiência da Fundação
e do papel dos enfermeiros e enfermeiras como gatekeepers, no fundo, de todo este processo, a partir de um modelo também desenvolvido pela Fundação, e por isso, de facto, é uma alegria. Eu sempre que ouço fico fascinada com o vosso trabalho, e por isso foi mesmo muito bom Obrigada. poder ouvir quer a doutora Rita, quer a doutora Joana, e também agradecer por isso. E acho que podemos fechar só com a nota de que isto é o primeiro evento de 5 desta semana, e que as inscrições estão abertas para os próximos eventos. O único que está esgotado é o evento presencial, que temos muita alegria de já ter ocupado a lotação máxima que tínhamos, porque a sala é limitada, mas todos os outros estão ainda abertos e podem se juntar a nós. Será todos os dias desta semana à mesma hora, à exceção de sexta, que é das 3 às 4. E ficaríamos muito contentes de vê-los lá. Paula, passo para si para encerrar. Eu acho que a Marta encerrou muito bem, portanto, resta-me agradecer mais uma vez às nossas oradoras e a todos os participantes por este fim de tarde tão rico. Dizer que, de facto, foi muito interessante perceber como a Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso foi pioneira e, antes mesmo do nascimento do Serviço Nacional de Saúde, defendeu e implementou uma saúde holística, preocupada com a intervenção precoce, com foco na promoção da saúde e que não queria deixar ninguém para trás e, portanto, está completamente alinhado com os princípios da saúde relacional. E também ficou muito bem demonstrado como os primeiros 1000 dias do bebê são fundamentais para o desenvolvimento das relações e como essas relações impactam em toda a nossa vida posterior. Portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença, a vossa participação e deixar-vos o desafio de que não percam esta semana de saúde relacional, não percam esta capacidade de pôr enfim, em conjunto, de forma colaborativa, tantas experiências de sucesso que nos alimentam a esperança e precisamos cada vez mais de esperança. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.